Olá, sejam todos bem-vindos ao ATPC da Educação Especial. Sou a Maria Fátima, da equipe da Educação Especial, juntamente com a nossa supervisora Patrícia e a Mara. Sejam bem-vindos ao nosso ATPC de março de 2022. E a nossa pauta hoje, nós vamos falar sobre os alunos público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Uma frase, para refletirmos: nós podemos fazer muita coisa sozinhos, porém, sucesso consistente e duradouro requer boas doses de colaboração. Vocês não acham? E para falar do público-alvo da educação especial, nós vamos falar da Resolução 68 de 12/12 de 2017, que dispõe esse atendimento na rede estadual de ensino. O público elegível da educação especial, quem são? Os estudantes com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual, os estudantes com transtornos do espectro autista e estudante com altas habilidades ou superdotação. E lá no artigo 8 diz assim, que o registro do desempenho do aluno com deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista, que é o TEA, em relação ao planejado nas adaptações curriculares constantes, será realizado por um professor especializado e deverá refletir o rendimento escolar e a ficha do aluno. Então, aqui diz que é o professor, especializado. Nas escolas que nós temos salas de recurso. Então, é esse professor que tem o aluno matriculado na sala, que faz os atendimentos e é responsável pela ação dos planejamentos das adaptações curriculares. E lá no artigo 14 da resolução, também diz que o atendimento educacional especializado, quando desenvolvido em sala de recursos, ele tem um espaço multifuncional, dotado de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos, visando o desenvolvimento das habilidades gerais ou específicas que se viabilizam por ações de apoio de caráter pedagógico complementar ou suplementar. Realmente, nessa sala, nós temos que ter os mobiliários necessários para o nosso aluno, No caso, nós temos alunos cadeirantes, alunos com paralisia cerebral e eles demandam um atendimento adequado à sua necessidade. Por exemplo, o aluno que é cadeirante, ele precisa de uma mesa, que a mesa tenha a facilidade de subir, descer, que tenha os ajustes para que seja encaixada a cadeira de roda desse aluno. Nós temos também os materiais necessários lá e temos que ter jogos, temos que ter materiais concretos, nós temos que ter material dourado, então tudo que visa o desenvolvimento das habilidades gerais do aluno. E também nossos alunos são atendidos por turmas, sempre no contraturno. Cada turma atendida terão 7 alunos da própria unidade escolar ou de escolas diversas da rede estadual de ensino. Por exemplo, nós temos nossos alunos, alguns alunos em escolas que não têm a sala de recurso. Então, nós temos que procurar, a equipe gestora vai procurar numa escola mais próxima que tenha sala de recursos, O aluno já tendo o laudo, já feito, sabendo que ele é um público-alvo da educação especial, ele vai para outra escola como itinerante, Então, é realizada a matrícula
na sala de recursos dessa outra escola, onde ele frequentará no contraturno do seu período que ele estuda. Esse aluno, então, ele poderá ter um atendimento individualizado ou em grupos, né? Com no mínimo de 2 ou no máximo 3 aulas diárias, né? Na conformidade das necessidades indicadas pela avaliação pedagógica, né? Desde que ministradas no contraturno ao da frequência do aluno em classe e aula do ensino regular. E também não pode ultrapassar 8 aulas semanais, porque dentro da carga horária do professor, 8 aulas para os alunos e 2 aulas para observação em sala, acompanhamento em sala comum, na sala regular, onde esse aluno está lá matriculado. E aqui, quando nós falamos em atendimento individualizado, o que isso quer dizer? Através dessa avaliação pedagógica inicial, que é também realizada através, do anexo 1, nós vamos, a professora vai realizar a avaliação inicial e vai conhecer esse aluno. Às vezes, esse aluno precisa estar no momento com a professora, sozinho, por isso o atendimento individualizado, né? A professora trazendo esse aluno para uma adaptação, muitas vezes são alunos muito comprometidos e que precisam dessa adaptação, e assim, com o decorrer do tempo, a professora vai agregando outros alunos nesse grupo para que haja interação e aprendizado em conjunto. Mas nós temos que ter esse olhar, tá bom? Se é necessário individualizado, nós vamos iniciar até o aluno conseguir já interagir com outros alunos no grupo. E as ações a serem desenvolvidas pelo professor especializado. Quando eu falo especializado, é aquele professor da sala de recursos, né? Que assim, a gente fica muito triste que todas as nossas escolas nós não temos. São algumas apenas. Mas uma das ações que ele tem que fazer é elaborar os documentos em anexo à Resolução 68, né? Que é 12 de 12 de 2017, como já foi falado, que é o anexo 1, que é da avaliação inicial. Esse anexo é a parte essencial do trabalho para identificar as potencialidades e as dificuldades do nosso aluno, dos nossos estudantes, né? Esses documentos fazem parte da instrução CEGEB de 2015, onde ela traz as orientações e os anexos, né? Nós temos a avaliação inicial, nós temos o plano de atendimento individual, que é o PAI, dentro da sala de recursos. Nós temos o anexo 3, que é o registro da adaptação curricular lá na sala regular, na sala comum, pelo professor da sala regular. Então, são documentos necessários para o acompanhamento do aluno público-alvo da educação especial, viu? Porque nós pensamos numa perspectiva da educação inclusiva, onde todos têm que estar incluídos. Eles não vão na escola apenas para se socializar ou para passar um tempo lá na escola, não. Eles vão para a escola para aprender com os seus pares e os seus pares com eles. E para isso nós temos que realizar o registro, né? As evidências do nosso trabalho que esses alunos estão sendo atendidos. Então, através dessa avaliação inicial, a professora da sala de recursos, ela vai conhecer, né, o comportamento adaptativo, que diz respeito à funcionalidade do indivíduo, né? Ela que promove a sua adaptação nos contextos de vida. Então, para que eu, através da avaliação inicial, o que eu vou conhecer? A comunicação desse aluno, as habilidades acadêmicas, a vida no lar, a saúde e segurança, a independência na locomoção e o autocuidado. Tudo isso quem vai trazer?
para nós a família. É importante que a gente faça uma anamnese, uma entrevista com a família. Ela que vai nos contar como que é a vida no lar, né? Como é a saúde e segurança desse aluno, desse estudante. Ele sabe que se ele colocar a mão no fogo ele vai se queimar, se ele colocar a mão na tomada é perigoso, ele sabe que não pode puxar nada que pode cair em cima dele. Então nós estamos falando da saúde dele, da segurança e segurança dos demais, né, que moram com ele. Então, e a independência na locomoção, né? Ele consegue andar, ele consegue se locomover pelo bairro, pela comunidade. Então, é tudo isso através, primeiramente, de uma entrevista com a família e depois vem a avaliação das habilidades acadêmicas. Tudo isso junto é realizado numa avaliação inicial, no anexo 1, para ser construído um plano de atendimento para esse aluno. E aí, para eu fazer esse plano, para que seja feito, vamos falar assim, para que seja realizado o anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado, eu preciso conhecer o aluno, né? Por isso, a necessidade desses documentos preenchidos, né? A avaliação que vai nos dar subsídio para que isso aconteça. Então, o anexo 2 é um plano de atendimento individualizado, que é um documento que auxilia a organizar atividades específicas de acordo com a necessidade de cada aluno. Eu não posso, na minha turma da sala de recursos, se eu tiver 4, 5 ou 7 no máximo da minha turma, trazer uma atividade só, um planejamento só para os 7. Por isso, que eu volto a dizer, a necessidade de conhecer o aluno e fazer essa avaliação. Porque para cada um, nós temos estratégias, né, para trabalhar com o aluno, de acordo com o que ele consegue e de acordo com as habilidades que ele já tem desenvolvida. Aí sim eu vou montar o meu plano de trabalho. E no artigo 16, o que diz? Que a observação e o acompanhamento dos alunos no horário regular de aula, conforme disposto no artigo 15 dessa resolução 68, ocorrerá de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Eu falei para vocês que o professor, na sala de recursos, ele não pode passar o atendimento do nosso aluno de 8 aulas. Por quê? Porque se ele tem 10 aulas, cada 10 aulas atribuídas ao professor, 2 horas aula, ele vai estar na sala do aluno, na sala regular, orientando os professores, né, a como, qual atividade, qual habilidade esse aluno já tem desenvolvida. Se o professor prepara uma atividade, ele tem condição de falar, esse aluno nesse momento não consegue, vamos, né, adequar, vamos flexibilizar esse conteúdo para que ele consiga, porque senão, diante de uma atividade da sala que não seja adaptada, o aluno muitas vezes se desorganiza, fica irritado, né, corre pela sala, que os menorzinhos pegam lápis para furar os coleguinhas. Então, o nosso olhar para o nosso aluno é entender que se ele não acompanha a sala, nós temos que dar acessibilidade ao currículo para ele, através de adaptações e flexibilizações curriculares, viu? Então, nessas 2 horas que o professor tem, né, dentro da sua jornada, ele vai estar lá, realizando acompanhamento semanal do estudante, com vistas à sua permanência com qualidade, né, na sala comum. E o professor especializado deve cumprir 20% da sua jornada em sala regular. Então, isso auxilia o processo efetivo de inclusão e oferece subsídios aos professores da sala comum para a elaboração do anexo 3,
quando necessário. Então, por que a gente fala do anexo 3? O anexo 3 é um documento que o professor da sala comum faz os seus registros, né, sobre as ações e as estratégias estabelecidas para cada aluno público-alvo da educação especial. Porque se ele não consegue acompanhar a turma, a sala, o conteúdo, né, que está sendo ministrado na sala, ele vai ter que acompanhar de maneira diferente, né, de maneira que ele consiga. Então, por isso, esse olhar para o nosso aluno, né, conhecer o aluno, uma avaliação, e isso fica muito mais fácil quando nós temos salas de recurso na nossa escola. Quando nós não temos, cabe a professor coordenador, junto com 2 professores especialistas, né, que são das disciplinas, sentar, conhecer esse aluno através de uma avaliação diagnóstica e aí sim, montar o anexo 3 com as estratégias e as ações que serão realizadas para esse aluno, para que ele consiga acompanhar, para que ele consiga aprender junto com seus pares, né? Ele tem que estar sendo assistido. Nosso aluno, a gente tem que dar para eles, assim, condições dele acompanhar, mas da maneira que ele consegue, né? Se ele não consegue, está muito difícil, ele não vai fazer, gerando, como eu falei, confusão, não vai dar certo na sala de aula, né? Então, possamos ter aquele olhar para o nosso aluno, viu? E também diz assim lá na resolução, que o professor especializado que já atende os alunos da sala de recursos ou de itinerância, o que acontece? Ele pode, se ele, por exemplo, se ele trabalha de manhã e tem acúmulo à tarde, certamente o aluno que ele atende de manhã está no contraturno à tarde, no período da sala regular. Então, o meu professor tem acúmulo, ele não vai poder atender esse aluno. O que pode ser feito? Pode ser feito o seguinte, nós temos, vamos supor, 2 turmas na escola, com sala de recursos. Então, a professora que estará à tarde poderá fazer essa observação para a professora da manhã e a professora da manhã poderá fazer a observação para a professora da tarde. E aí, num momento em comum, né, elas trocam, elas fazem as observações para poder orientar o professor da sala comum. Então, isso pode ser feito, olha. Então, esse horário no contraturno, pelo próprio professor especializado, que já atende os alunos na sala de recursos ou itinerância, por outro professor especializado na área da deficiência, do transtorno do espectro autista ou das altas habilidades, que já atua também na escola na qual esses alunos estão matriculados, sempre que comprovada a impossibilidade do atendimento ao disposto 1 deste artigo. Então, foi o que eu falei, uma professora pode fazer a observação pela outra. Ou por um professor especializado que atua na modalidade itinerante em escola diversa, da que o aluno está matriculado, sempre que comprovada a impossibilidade do atendimento dos outros 2 professores já elencados aqui, tá bom? O importante é que o nosso aluno, ele não pode ficar desassistido na sala regular. Então, e aí o professor especializado, então ele apoia a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial, e o professor especializado, então, por que ele apoia? Ele possui o conhecimento específico sobre os estudantes que atende. Então, nesse sentido, poderá construir junto com a equipe gestora e aos demais docentes estratégias, projetos e condições efetivas de participação desses estudantes em todas as ações desenvolvidas pela escola. Porque muitas vezes nós encontramos professores que falam: não, mas eu tenho 30 alunos, eu não posso parar para atender um.
Não, professor, sempre fale para o seu professor, o senhor tem 31 alunos, esse aluno faz parte da sua sala, ele também tem que ser atendido. Muitas vezes eu ouço assim, ah, mas ele não tem laudo? E o que quer dizer um laudo para nós que somos da educação? O laudo é da área da saúde que nos diz as condições de vida daquele aluno. Se ele teve uma paralisia cerebral, se ele tem uma síndrome, alguma coisa, se ele tem uma deficiência física. Mas por trás do laudo, eu tenho que enxergar uma pessoa, um estudante que está ali e precisa ser atendido. Por isso que quando existe a sala de recurso nas escolas e o professor especializado está lá, sempre, é claro, fica mais fácil, né? Porque o professor já conhece, o professor está junto num trabalho colaborativo, construindo, né, os projetos, auxiliando nos projetos, em todas as ações estabelecidas lá na escola. Nosso estudante tem que participar porque ele é um aluno, como todos dentro da escola, entendeu? Nós não podemos fazer a diferença, né? Estaremos excluindo o nosso aluno. Então ele tem que ter a participação efetiva em todos os projetos, em todas as ações que a escola construir. Esse nosso aluno tem que estar junto. Como eu falei, se o professor especializado está lá, fica mais fácil. Mas se o professor especializado não está lá, cabe a professor, coordenador, juntamente com professores da sala, sentarem, fazerem essa avaliação diagnóstica, conhecer o que o aluno já sabe e, a partir daí, elaborar as atividades, as estratégias necessárias para que esse aluno aprenda junto com o seu par, né, com o mesmo conteúdo, né? Então é isso, ele não pode ficar de fora, eu não posso trazer qualquer coisa, qualquer atividade. Eu tenho que trazer de acordo com o que está trabalhado no currículo, para aquele ano e série, tudo bem? E aí, eu já conheço o meu aluno, né? Eu já fiz uma avaliação diagnóstica, e aí então está na hora das ações a serem desenvolvidas pelo professor da sala comum. E qual é essa ação? Preencher o anexo 3, como eu falei para vocês, que é o registro, é o apoio docente do ensino comum. Ele se refere ao acompanhamento do estudante em sala comum com vistas a seu direito de acesso ao currículo, né? Então, os estudantes PAEE, que é o público-alvo da educação especial, estão no processo de inclusão não apenas para integrar ou interagir, mas também para aprender com os outros. E como que eu faço? Como que eu sugiro que vocês façam? Um portfólio desse aluno, né? O que vai ser? Uma pasta, um caderno, um envelope, mas que seja colocado as informações desse aluno, o trabalho realizado com esse aluno, os registros do anexo 3, que é muito importante, e com evidências, né? Vocês podem pegar uma autorização de imagem dos responsáveis, tirar foto das atividades propostas para esse aluno, colocar nesse portfólio juntamente com o anexo, porque aqui no anexo ele vai nos mostrar o trabalho que você vai realizar com o aluno, né? Você vai registrar isso. Então, esse anexo ele é feito semanalmente. Então, para os seus alunos da turma, os alunos da turma, qual é a estratégia que eu vou usar, né? As expectativas e estratégias. E para o aluninho que precisa dessa adaptação, para ele também tem que estar registrado ali. E se vocês tirarem as fotos, né, terem essas evidências, coloque também. Aí muitas vezes vocês podem falar, nossa, mas ele não quis, ele ficou nervoso, ele rasgou, ele picou, ele pisou. Registrem tudo. No dia tal foi proposto atividade para o aluno, e que não conseguiu fazer, não
alguma coisa. Gente, registrem dia, registrem, porque muitas vezes temos casos, né, que já aconteceu das mães irem ao ministério e reclamando da escola, que o aluno não faz nada, que o aluno fica sentado lá atrás, ou no celular, ou com um brinquedinho, ou fazendo qualquer coisa que não seja o que está sendo trabalhado na sala comum. Então, tomem cuidado. Nossos alunos, eles têm direito a estar na escola, garantia de acesso à escola, permanência na escola e com qualidade, com equidade. Então pensem bem. Às vezes vocês podem falar, mas eu vou ter que fazer anexo 3, eu vou ter que fazer adaptação curricular? Sim, sim, está na legislação, na lei brasileira da inclusão, a lei número 13.146 de 2015, lá diz que o nosso aluno tem direito a estar na escola, né? Tem a permanência, acesso e permanência na escola, ele tem direito à adaptação curricular, ele tem direito de aprender da maneira que ele consegue e ir avançando. Então é legislação. Nós e nossos professores não podem dizer que não sabem, alegar desconhecimento. Nós somos professores e temos que estudar e estudar muito. Nós temos muitas leis que amparam nossos alunos. E a lei brasileira da inclusão tem um capítulo todo voltado para a educação, onde ele tem esse direito. Nós temos também a deliberação 149 de 2016, que é um resumo, que é muito fácil de ler e de entender, que lá fala sobre os direitos do aluno, como trabalhar com esse aluno, como registrar, né? Tem que registrar fazer e registrar as adaptações curriculares e também fala sobre avaliação, que muitas vezes nós encontramos professores que falam, nossa, dá 5 para ele não faz nada, ele não sabe. Não. Todos nós sabemos, né? Todos nós temos uma sabedoria, nós trazemos, né, alguns saberes, né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão registrar no anexo 3 todo esse trabalho realizado. E na hora da avaliação? O professor, através desse caminho que ele fez, dessa adaptação, ele vai propor, né, as atividades com um objetivo para aquele aluno. E se o aluno conseguiu alcançar aquele objetivo, ele não merece 5, ele merece 8, 9, 10. Por isso que eu falo. Quando se fala em nota para os alunos público-alvo da educação especial, se fala no olhar do professor e nas atividades propostas. Qual o seu objetivo, professor, nessa avaliação? Então, é isso. Isso também nos faz refletir sobre, ele não conseguiu, né? Será que eu tenho que diminuir? Será que eu tenho que adequar o currículo? Será que ele não conseguiu porque ainda não desenvolveu essa habilidade? Então, também serve para uma reflexão nossa, tá bom? Para que o nosso aluno seja atendido de acordo com o que ele consegue ir avançando aos poucos. Então, adaptação curricular é a acessibilidade curricular. Nós temos que dar acessibilidade ao nosso aluno. E o currículo, ele não deve ser modificado, e sim adaptado às diversas condições que podem surgir dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Ele não é modificado, nós vamos trabalhar com o aluno, adaptando, flexibilizando o currículo, mas do conteúdo a ser trabalhado nessa turma em que ele está inserido, tá bom? Então o currículo ele não é diferenciado. Nele o professor propõe atividades que contemplem as especificidades do aluno. Então não é diferenciado, ele é adaptado.
E o CAP, o CAP, né, que é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, e a equipe da educação especial, das diretorias de ensino, sempre acompanham. O quê? Nós não temos só alunos, né, na sala de recurso, nós temos alunos que precisam também de um atendimento domiciliar. Então, é onde fala a resolução SE número 25 de 2016, que esses alunos, quem é, né, o público-alvo desse atendimento domiciliar? São os alunos que são impossibilitados de frequentar as aulas por alguma razão de tratamento de saúde que implique permanência prolongada em ambiente escolar, né? Um aluno que ficou doente, um aluno que não pode andar, um aluno que teve lá um acidente, então ele está impossibilitado de ir para a escola. Então, sim, a escola pode enviar aqui para a diretoria uma solicitação de atendimento domiciliar. Para isso, precisa ligar aqui para nós da equipe da educação especial ou mandar um e-mail onde a gente entra em contato e manda toda a orientação de todos os documentos a serem preenchidos e entregues aqui, tá bom? Para que a gente possa fazer essa solicitação junto ao CAP, lá na Secretaria da Educação. E também nós acompanhamos o atendimento hospitalar, né, que é a resolução 71 de 22 de dezembro de 2016. E esse atendimento, para quem é? Para os alunos do atendimento escolar aos alunos em ambiente escolar, hospitalar, que não são necessariamente alunos público-alvo da educação especial. Mas um aluno que precise ficar com muito tempo hospitalizado, acima de 15 dias, né? Hospitalizado ou por cirurgia, né? Por alguma cirurgia que forem fazer, ou por uma doença congênita, né? Ou algumas doenças que demandam uma permanência maior no hospital. Então, esse aluno vai ser atendido lá em classe hospitalar, enviado, essa professora da classe hospitalar vai entrar em contato com a escola em que esse aluno está matriculado, né? Conhecer o currículo que vai ser trabalhado para o ano e série, e lá ela vai desenvolver as atividades com esse aluno e encaminhar para a escola, né? Para que os professores acompanhem para que os professores acompanhem, né, o desenrolar lá das atividades, para que os professores possam fazer a mensuração das notas, né? Isso é muito importante, relatórios e atividades lá da sala hospitalar, da classe hospitalar para a escola, né? E também nós temos alguns pontos importantes, né, a ser dito, que os estudantes público-alvo da educação especial são da escola. Eles não são apenas do professor especializado, né? Muitas vezes os professores falam, ele não é meu aluno, não. Ele é aluno lá da sala de recursos. Não, professor. Ele é nosso aluno, aluno da escola, onde todos precisam conhecer. A comunidade escolar precisa conhecer o nosso aluno, né? O pessoal lá da merenda, o pessoal da secretaria, todos os professores, o pessoal que cuidam da limpeza, né? Os organizadores lá de organização, como que eu falo, gente? O AOE, é isso? Agente de organização escolar, olha que palavra linda, tinha esquecido. Então, todos precisam escolher, porque o nosso aluno está todos precisam conhecê-lo, né? Porque o nosso aluno está na escola, né? Então, aquele olhar para o nosso aluno, né? Para que todos possam estar vendo, será que ele precisa de uma coisa? Será que ele saiu da sala e não sabe voltar? Né? Será que é necessário um cuidador? Então, a escola precisa estar atenta e conhecer o nosso aluno. E a responsabilidade de promover cultura inclusiva nas unidades escolares é de toda equipe, né? Toda equipe. O professor especializado não deve ser o único
a fomentar essas ações. Isso é um dever de todos, é o nosso dever, o nosso olhar inclusivo, as peculiaridades, as especificidades, né? A gente precisa entender, conhecer e contribuir para o bom desenvolvimento dos nossos alunos. O professor especializado, bem como os docentes da sala comum, possuem condições de oferecer adaptações com a confecção de objetos, com os materiais disponíveis na escola, como engrossadores, né, de lápis para os alunos que ainda têm dificuldade de segurar o lápis, né, que tem, muitas vezes teve uma paralisia cerebral ou algum comprometimento motor. Nós podemos contribuir fazendo. Se eu não tenho um engrossador de lápis comprado, eu posso fazer. Eu posso aumentar essa espessura com EVA. Olha, quando o professor tem vontade, tem aquele olhar, ele consegue. Então a gente pode proporcionar isso para os nossos alunos. Engrossadores de lápis, ou para adaptações metodológicas, né? E de ambiente. Então tudo isso é possível desde que a gente tenha vontade de trabalhar, né? E amor pelo que nós fazemos. Nós temos um compromisso de trabalhar na educação e contribuir para que nossos alunos aprendam, né? Aprendam, se desenvolvam integralmente, com qualidade, com equidade. Cabe a nós isso. Então não esqueça essa palavra maravilhosa, dar possibilidades aos nossos alunos. Porque aqueles que não têm nenhum comprometimento, eles caminham sozinhos. Mas aqueles que precisam da sua atenção, precisam mesmo do olhar, da possibilidade e dar oportunidade ao nosso aluno. E com isso eu encerro aqui agradecendo. Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome da equipe da Educação Especial. E até lá, até o mês que vem.